Olá, eu sou o professor Leomar Roque Dalla Santa. Atuo na Escola Agrícola já há 13 anos. Minha formação é na área de letras. Hoje sou coordenador da área de linguagens. Nesse vídeo nós vamos tratar um pouco sobre como o nosso planejamento ele acontece, de que forma que ele é desenvolvido e como que o fazer pedagógico da escola acontece no dia a dia. O nosso planejamento ele é construído a partir do nosso plano de curso. As demandas para a construção do plano de curso, elas surgem da comunidade. Elas são organizadas em eixos norteadores e trabalhamos a partir de temática. Temáticas onde cada uma das áreas vai desenvolver o seu trabalho, sempre procurando fazer um trabalho integrado à área das ciências agrárias. Diante daquilo que foi levantado como demanda das comunidades, a gente construiu os planos de curso de cada um dos anos, onde o que a gente precisa trabalhar para que esses estudantes, ao longo do período de 4 anos, construam realmente conhecimentos a fim de interferir lá na sua realidade e consigam atuar na produção da propriedade de forma a aplicar os conhecimentos construídos durante o período de formação. O nosso planejamento ele se dá de maneira coletiva. Então, no momento que a gente organiza o planejamento das alternâncias, todos os profissionais eles estão presentes nesse momento. Os professores, os coordenadores de área e também o coordenador pedagógico e a direção, para que a gente consiga junto pensar as atividades, os trabalhos pedagógicos, para que juntos a gente consiga pensar os trabalhos pedagógicos para cada um dos anos. Eu tomo como exemplo aqui nessa tabela o planejamento do primeiro ano. Então, como esses estudantes estão chegando na escola, a dinâmica de organização dos trabalhos, os instrumentos de avaliação são diferentes dos instrumentos das escolas das quais eles estudavam até então. E uma das ferramentas de avaliação que nós temos é a nossa pasta de trabalhos. Então, na área da linguagem, nesse primeiro momento, a professora ou o professor que vai trabalhar com essa turma do primeiro ano desenvolve esse estudo de organização, de sistematização, onde eles vão aprender como eles vão organizar, sistematizar, construir capas, organizar o trabalho, para que na sequência das demais alternâncias eles tenham condições de desenvolver um trabalho de bastante qualidade. Da segunda alternância, a linguagem ela vai fazer um trabalho voltado para o memorial do estudante, onde esse memorial ele vai servir como base para que todos os professores, para que nós como escola tenhamos condições de compreender a realidade dos nossos estudantes. Então, a ideia é que ele faça um diálogo com a família e a partir dessa conversa ele consiga sistematizar uma espécie de biografia para que a gente consiga ter noção de onde vem esse estudante, qual a sua história de vida, que anseios que tem, o que almeja, para que assim possamos ajudá-lo da melhor maneira possível ao longo dos 4 anos de curso. Eu vou falar especificamente da minha área da linguagem, tomando como base esse trabalho do memorial que a gente desenvolve logo no início do ano letivo. Então, a ideia de construir esse memorial é compreender, levar os estudantes a compreender o que é um memorial pessoal, qual que é a sua função, compreender as diferenças entre linguagem formal e informal e as suas situações de uso, identificar as características do português informal e formal, tanto no texto quanto na fala, e também de valorizar as variações linguísticas como construção histórico-social aí dos grupos sociais. As habilidades da BNCC sempre têm presente em todo o trabalho pedagógico. Então, dentro desse trabalho da linguagem desenvolvido já a partir da segunda alternância, a gente busca desenvolver nos nossos estudantes a capacidade de se apropriar
das normas padrões da nossa língua, tanto de maneira oral quanto de maneira escrita. E também a ideia desse trabalho é levá-los a compreender a questão das pontuações, né, dos sinais de pontuações, que é o que vai dar a condição da gente produzir um bom texto. Os conteúdos que serão trabalhados nessa aula em específico serão a linguagem formal e informal e a utilização do uso da vírgula, quando que a gente emprega e por que fazemos isso. A nossa atividade de sala de aula, nós temos uma dinâmica muito explorada na escola agrícola, que é no sentido assim, tudo que a gente for fazer de estudo, quando a gente inicia um trabalho com a turma, a gente faz uma motivação para o estudo, de apresentar o tema, de apresentar a sua importância à turma, de por que a gente vai desenvolver aquele trabalho, que significado ele tem na construção, né, do nosso aprendizado. Então esse momento inicial da aula é justamente para a gente apresentar o estudo, motivar os estudantes para desenvolverem um bom trabalho. Nós usamos uma dinâmica de muito trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então a gente divide os grupos nessa parte inicial do trabalho, porque o professor tem pensado um material apostilado para o desenvolvimento daquela aula e os estudantes realmente vão depois em grupo sentar, discutir e desenvolver a atividade que o professor vai propor para esse momento de estudo. Essa dinâmica do trabalho de estudo, ela contribui para desenvolver a oralidade, né, para a gente também despertar para a autonomia de estudar, porque esses estudantes retornarão para suas casas, ficarão lá uma semana e eles precisam desenvolver uma atividade que vai ser proposta para esse momento. Então, a atividade de discutir, de estudar em grupo vai contribuir para que ele consiga desenvolver essa atividade sozinho depois lá em casa. Feito a divisão dos grupos, então, nessa segunda etapa da aula, é distribuir os estudantes para que ocupem espaços externos da sala de aula, para que esse grupo possa ler o material, estudar aquilo que foi apresentado a eles, produzirem a atividade que vai ser sugerida lá dentro de sala de aula. Então eles vão para esse momento, podem produzir cartazes para apresentação, porque depois, num outro momento, eles retornarão para a sala de aula. Esse momento, o professor fica na condição de assessorar a discussão, de contribuir para que realmente eles, né, discutam sobre o tema, né, levantem as dúvidas que têm, para que realmente consigam entender aquilo que foi proposto para ser desenvolvido. Aí nós temos um momento de intervalo, retornamos para a sala de aula às 15h30, onde cada um dos grupos vai expor aquilo que discutiu, apresentar o cartaz que produziu, e o professor nesse momento ele está na condição de ouvinte, de ouvir aquilo que eles trouxeram para a plenária, e assim que todos os grupos apresentam, então o professor faz as ponderações caso elas sejam necessárias, no sentido de fazer aprofundamentos, de algum equívoco de compreensão que tenha ficado, de tirar isso, tirar dúvidas, para que os estudantes realmente compreendam e aprendam aquilo, né, tenham realmente aprendido aquilo que foi discutido. No último momento da aula, a gente faz então o encaminhamento da atividade do tempo comunidade. Esse trabalho que ele vai desenvolver na semana que ele está lá em casa, ele leva um enunciado impresso, onde tem todas as orientações que ele precisa desenvolver, para que ele tenha condições de, quando estiver sozinho, ter clareza de qual é a atividade que ele tem que produzir naquele momento. Então, lá no tempo comunidade, ele vai produzir então o memorial sobre a sua vida. Todo o trabalho a gente procura avaliar de forma processual, formativa e contínua.
Então a gente observa durante os momentos de grupo de estudo se os estudantes conseguem compreender aquilo que está sendo discutido, se eles participam, se têm facilidade para interagir, né, tanto nas atividades de discussão quanto nas atividades práticas lá do grupo, para que se eles conseguem entender o material que foi estudado, se eles conseguem entender quanto a questão do emprego da vírgula que a gente vai estudar nessa aula, se eles conseguem entender quais são os momentos que se emprega qual tipo de linguagem, da linguagem formal, da informal. Isso tudo a gente avalia como um todo, inclusive se eles conseguem produzir a atividade do tempo comunidade dentro daquilo que foi trabalhado teoricamente dentro de sala de aula. A atividade do tempo comunidade, a gente julga que ele precisa de um tempo estimado aí de 4 horas para desenvolvê-lo, que é o momento que ele vai reunir a família, que ele vai conversar sobre a vida dele e depois sistematizar isso tudo dentro do seu memorial. Quando os estudantes retornam para a sala de aula, no tempo escola seguinte, então a gente já recolhe todas as atividades na segunda-feira. Então a gente tem condições de olhar para essas atividades. E a atividade que a gente faz nesse tempo escola seguinte é fazer uma discussão com os estudantes, como foi desenvolver essa atividade, o que eles acharam do desenvolvimento da atividade, se eles gostaram, se tiveram dificuldades, como foi desenvolver esse trabalho com a família. Na sequência, a gente divide os estudantes novamente por grupos, onde eles vão olhar para as suas produções e verificar como eles empregaram a escrita nessa atividade. Como que, se eles deram conta de escrever um texto com as pontuações corretas, se eles conseguem identificar se ocorreu isso de forma correta, se não ocorreu. A linguagem formal, se ela está empregada, se não está. E a gente faz todo esse trabalho e retorna depois para a sala de aula para a socialização. Então essa é a maneira como a gente trabalha. Todo o nosso planejamento ele é pensado de maneira coletiva. Depois o professor ele prepara a sua aula, faz toda a preparação do material para a sua aula. Esse desenvolvimento no tempo escola, a atividade vai para o tempo comunidade, depois a gente retoma nessa discussão para finalizar o ciclo de trabalho. Então espero que esse vídeo ele tenha conseguido demonstrar um pouco sobre a dinâmica do trabalho pedagógico da nossa escola. É lógico que é um tema complexo, precisaria talvez de muito mais tempo para a gente entrar em pormenores, discutir outras questões, mas espero que ele tenha realmente contribuído para que a gente tenha uma noção de como a gente pensa o planejamento e de como a gente executa o nosso fazer pedagógico. Muito obrigado.